Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em direitos material e processual do trabalho e previdenciário pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por objetivo o estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo, e como livro base, os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, editados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná, no ano de 2021. Esta é a nossa aula de número 82 deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito dos artigos 194 e 195 da Consolidação das Leis do Trabalho, que continuam a estrada juslaboral brasileira a respeito dos preceitos de medicina e segurança do trabalho. Diz o artigo 194 da Consolidação das Leis do Trabalho que o direito do empregado ao percebimento dos adicionais de insalubridade ou periculosidade cessará com a eliminação do risco à sua rigidez física ou mental, de acordo com as normas expendidas pelo Ministério do Trabalho e Previdência. Como vimos nas nossas aulas anteriores, é praticamente impossível que seja totalmente eliminado o risco à rigidez físico-mental dos trabalhadores no meio ambiente de trabalho onde eles existam tanto a nível de insalubridade quanto a nível de periculosidade. O máximo que os empregadores podem conseguir é minimizar estes riscos ou trazê-los ao nível aceitável dentro daquelas determinações do Ministério do Trabalho e Previdência que estão estabelecidas pelas normas regulamentadoras número 15 e 16 da Portaria número 3.214, de 8 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho e Previdência. Portanto, o direito do trabalhador em receber os adicionais, tanto de periculosidade quanto de insalubridade, só estará presente até o momento em que haja a eliminação do risco à sua rigidez física ou mental. E também quando, sendo, como já o dissemos, quase impossível a sua eliminação, que esses riscos estejam adstritos aos percentuais aceitáveis de atuação dos mesmos sobre os trabalhadores, impedindo que haja alguma situação mais grave de atentado ao seu patrimônio sanitário. Neste caso, as NRs 15 e 16 são da Portaria 3.214, de 8 de junho de 1978, são aquelas que trazem as condições e os métodos nos volumes aceitáveis de risco
aos trabalhadores que se agitarem naqueles meio ambientes do trabalho, ofertando suas prestações pessoais de serviço aos seus empregadores. Por sua conta, o artigo 195 da Consolidação das Leis do Trabalho declara que a caracterização da insalubridade ou da periculosidade se fará através de perícia técnica a cargo de médico ou engenheiro do trabalho registrado no Ministério do Trabalho e Previdência. Portanto, somente poderá ser caracterizada a insalubridade ou a periculosidade através de uma perícia técnica que deve ser obrigatoriamente realizada por médico ou engenheiro do trabalho registrados no Ministério do Trabalho e Previdência. Esta questão diz respeito àquelas perícias que são realizadas de forma extrajudicial, a pedido da própria empresa ou por ação particular do Ministério do Trabalho e Previdência, ou ainda quando as perícias forem pleiteadas pelas entidades de classe representativas daqueles empregados que estejam adstritos àquela prestação pessoal de serviço insalubre ou perigosa. Então, portanto, as empresas e as entidades de classe que representam os trabalhadores podem requerer ao Ministério do Trabalho e Previdência a realização de perícias para a apuração justamente da atividade insalubre ou perigosa, quanto também a seus níveis de incidência do agente agressivo sobre a saúde dos trabalhadores que ali estão a desenvolver suas prestações pessoais de serviço a seus empregadores. Essa perícia pode ser requerida para que seja realizada em todo o estabelecimento ou setor deste, para caracterizar e classificar ou ainda delimitar atividades que são realizadas de forma atentatória à rigidez física e mental dos trabalhadores em ambientes insalubres ou perigosos. Portanto, essa questão pode ser levada à presença do Ministério do Trabalho e Previdência a qualquer tempo, tanto pelas próprias empresas quanto pelos entes sindicais representativos daquelas categorias profissionais que estejam laborando em ambientes insalubres ou perigosos, tanto para estabelecer o grau de agente de risco que esteja ali atuante, quanto para delimitar as atividades insalubres ou perigosas dentro de todo o empreendimento empresarial. Essas perícias podem ser feitas em todo o empreendimento, no estabelecimento ou setor deste, para fins desta apuração. Arguída em juízo a insalubridade ou a periculosidade, aí nós já passamos da atividade pericial extrajudicial para a atividade pericial judiciária. Então, arguída em juízo a insalubridade ou a periculosidade, seja pelo empregado, seja por sindicato em substituição processual, portanto, é devida à perícia em quaisquer das modalidades que são existentes com relação
ao acesso ao Poder Judiciário. Aqui explicando em palavras bastante rápidas esta situação. O empregado pode, por si só, através de um procurador legalmente constituído, ingressar na Justiça do Trabalho, arguindo em juízo a insalubridade ou periculosidade daquele meio ambiente em que ele desenvolvia as suas prestações pessoais de serviço aos seus empregadores. E pode também ser que, para evitar qualquer tipo de retaliação que infelizmente é notória e pública dentro dos meios ambientes de trabalho brasileiros, com a perseguição daquele trabalhador que, utilizando-se da faculdade constitucional de amplo acesso ao Poder Judiciário, vem a juízo contra o seu empregador pleitear o estabelecimento de insalubridade ou periculosidade dentro daquele meio ambiente de trabalho. Portanto, normalmente o que acontece é que esses empregados que ainda continuam sua prestação pessoal de serviços ao seu empregador são depois discriminados e perseguidos por causa desse fato. Então, para evitar que isso aconteça, a entidade de classe pode ingressar ela mesma em juízo, representando todos aqueles empregados que estejam laborando naquele setor ou naquele estabelecimento ou em todo o empreendimento empresarial em que se estejam enquadrados como empregados, evitando assim que a sua presença seja detectada individualmente pelo empregador e não haja essa perseguição ao mesmo por ter entrado em juízo com esse pedido de estabelecimento da insalubridade ou da periculosidade no meio ambiente de trabalho. Por isso que o sindicato entra em substituição daqueles empregados atingidos, e neste caso chamado de substituição processual. O juiz, tanto no caso da arguição pessoal individual do empregado, ou tanto no caso da representação por ente sindical em substituição processual, o juiz designará perito habilitado nas fórmulas deste artigo. Portanto, o juiz terá que designar um perito que seja ou médico do trabalho, de acordo com o risco à rigidez físico-mental do trabalhador, ou engenheiro do trabalho que esteja habilitado junto ao Ministério do Trabalho e Previdência, dentro daquela norma que está sendo estabelecida pelo artigo 195 da Consolidação das Leis do Trabalho, que está sendo objeto, neste instante, de estudo nesta nossa aula de número 82 deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. Portanto, o juiz designará um perito habilitado, médico ou engenheiro do trabalho, para realizar essa perícia técnica lá no ambiente empresarial em que aqueles empregados ou empregado exercia ou exerce as suas funções cotidianas de trabalho. Quando não houver naquele juízo um perito habilitado para tanto, ou seja, quando não houver naquele ambiente jurisdicional um médico ou um engenheiro do trabalho, o juiz requisitará à Delegacia Regional do Trabalho que realize
a atividade pericial. Portanto, inexistindo médico ou engenheiro do trabalho na jurisdição daquela vara do trabalho para onde foi encaminhada a ação reclamatória de direitos, tanto pelo trabalhador quanto pelas entidades de classe, o juiz requisitará à Delegacia Regional do Trabalho, que é o órgão habilitado para esse tipo de situação do Ministério do Trabalho e Previdência, a realização dessa perícia técnica. A realização dessa perícia técnica, seja ela judicial ou extrajudicial, todavia, informa-nos o artigo 195 da Consolidação das Leis do Trabalho, não impedirá de maneira alguma a ação fiscal do Ministério do Trabalho e Previdência. Portanto, ainda que haja no meio ambiente de trabalho uma perícia técnica realizada e que esteja a declarar não haver qualquer grau de insalubridade ou periculosidade naquelas atividades prestadas pelo trabalhador, isso não impedirá de maneira alguma que o Ministério do Trabalho e Previdência, através das suas delegacias regionais do trabalho, exerça a sua fiscalização habitual e poderá ele mesmo, através da Delegacia Regional do Trabalho, impor a realização de nova perícia técnica no sentido de apurar-se se a realidade dos fatos está presente naquela perícia já realizada. Portanto, a ação fiscal ela independe da realização ou não de uma perícia técnica anterior. Observe-se que mesmo que essa perícia técnica tenha sido realizada perante uma vara do trabalho por determinação do juiz condutor de um processo judiciário do trabalho. Portanto, independe a ação fiscal específica do Ministério do Trabalho e Previdência Social, nestes casos, de quaisquer modalidades de realização de perícia técnica anterior. É claro que nos casos em que essa perícia adveio de ordenamento jurídico, jurisdicional, através das varas do trabalho, o Ministério do Trabalho e Previdência, através das delegacias regionais do trabalho e de seus organismos fiscalizatórios, sempre levará em consideração esta atividade jurisdicional e poderá manter, sem a realização de nova perícia, os meios e os incidentes de periculosidade ou insalubridade dentro daquele meio ambiente de trabalho. Todavia, nada impede que sejam estes desconsiderados e que a Delegacia Regional do Trabalho, através de seus fiscais, realize nova perícia técnica para apurar, até mesmo se depois daquele evento pericial judicial houve alguma modificação no sentido de trazer os níveis de risco, a rigidez física e mental dos trabalhadores aqueles patamares aceitáveis dentro das normas regulamentadoras 15 e 16 da Portaria 3.214, de 8 de junho de 1978. Estas eram as nossas considerações que gostaríamos de deixar a vocês a respeito dos artigos 194 e 195 da Consolidação das Leis do Trabalho nesta nossa aula de hoje.
Gostaríamos de aproveitar a oportunidade para agradecer a presença de vocês nestas nossas aulas e requerer ainda uma vez mais que vocês se inscrevam no nosso canal e deixem seus likes nas nossas aulas, pois é através destes dois movimentos que vocês estarão a nos ajudar a desenvolver nossos estudos a respeito da consolidação das leis de trabalho artigo por artigo e também desenvolver a distribuição desse conhecimento ao maior número de pessoas interessadas no mesmo. Muito obrigado a todos.